E em relação ao nosso tratamento da DTM, o que a gente precisa ver ou precisa saber? Por isso que eu trago para vocês aqui um outro estudo muito legal, a gente vai vestir o nosso jaleco da evidência científica sobre placebo e nocebo. Eu não falei antes, mas talvez você saiba, nocebo é o efeito inverso, tá? Então, por exemplo, deixa eu melhorar aqui, placebo é, eu melhorei da minha dor porque eu tomei uma pílula de farinha. Mas nocebo é o contrário, eu piorei a dor. Eu tive mais dor de cabeça, eu tive um efeito colateral por tomar uma pílula de farinha. Então, o nocebo é o efeito ruim de tomar uma pílula de farinha ou um tratamento que não seja ativo, que seja um tratamento placebo. E aí, esse foi um dos estudos mais legais que eu já fiz. Aqui eu fui primeiro autor, inclusive, tá? Eu encabecei esse trabalho e foi um trabalho que surgiu de nada, de uma conversa que eu tive com a professora Juliana Stujinski Barbosa. A Ju, uma grande amiga, a gente fez mestrado e doutorado juntos e ela gosta muito de placebo, a gente gostava muito de estudar placebo e discutir, falar as coisas sobre placebo. E aí veio essa ideia de fazer uma revisão sistemática sobre isso. E a gente fez uma, que a gente chama de uma meta-análise, tá? Esse estudo contou ainda com a participação do meu grande amigo, o professor Yuri Martins Costa, hoje professor da Universidade da Unicamp, em Piracicaba, a aluna Jéssica Conte-Hels, que na época era aluna de graduação em odontologia na Federal de Santa Catarina, onde eu fui professor, o brilhante professor Paulo Conte, que é hoje uma das sumidades na área de bruxismo, DTM, de neuropatias, né, internacionalmente, inclusive, onde eu tive a honra de ser orientado. A professora Ana Miranvelli, que também estuda muito essa parte de placebo e bruxismo e dor, e a professora Graziella De Luca Canto, que é uma expert em revisão sistemática. E olha só, a gente pegou, aqui não é bruxismo, tá? Mas a gente pegou o placebo e o nocebo em relação a desordens temporomandibular. Opa, saiu da tela, calma aí. Deixa eu só conectar novamente. DTMs, como ele chama aqui? Related pain, que são dolorosas, né? Uma DTM que é dolorosa, porque eu quero ver o efeito da analgesia na dor, tá bom? Então, o que a gente fez? Uma revisão sistemática, a gente pegou vários estudos. Fizemos uma busca na literatura, chegamos a 290 na Cochrane, 25 no Lilacs, 339 no PubMed, 419 no Scopus, 34 no Web of Science, um total de 1.377 estudos. Sempre no processo de revisão sistemática a gente remove os duplicados, mas de qualquer maneira 770 estudos a gente leu, título e resumo, para ver se tinha algo relacionado a efeito placebo de medicações, de tratamentos, de todos os tipos de tratamento para DTM dolorosa. Fizemos várias seleções e ao final chegamos a um total de 42 estudos incluídos com DTMs dolorosas e diferentes tipos de tratamentos reais e placebo. E fizemos uma análise quantitativa, que é a meta-análise, com 26 estudos. E aí, é muito legal, depois eu passo para vocês esse estudo, se vocês quiserem ler, tem todos os estudos aqui bem detalhados, uma tabela gigante, mas eu queria mostrar isso aqui. Cadê? Isso aqui. Aqui foi feita toda uma meta-análise bem complexa, que não vem ao caso explicar agora, mas olha isso aqui. A porcentagem de alteração na dor em diferentes terapias para o placebo. O que é isso? Eu peguei... vamos pegar um exemplo aqui da placa, para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma folha aqui para entender. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Eu peguei vamos pegar um exemplo aqui. Como vocês viram antes, tem um efeito da medicação. Por exemplo, fiz uma placa oclusal. E aí a placa oclusal teve esse efeito aqui, sei lá, 30% de melhora na redução da dor. Vamos dizer aqui que é em vermelhinho, 30% da redução. Só que meu paciente ele melhorou ao total 50%. Ou seja,
teve mais 20%, que foi esse azulzinho aqui. E esse azulzinho aqui, a gente considera ele como o efeito placebo, tá? E aí esse númerozinho aqui eu tabulei, eu calculei esses números para todos os estudos e eu fiz esse gráfico gigante aqui que tem todas as terapias usadas, tá? E aqui vem dar só a porcentagem do placebo. Então vejam aqui, ó, vamos pegar o splints aqui, ó. Vamos pegar os splints que estão aqui, que são as placas oclusais, e vamos vir nessa linha aqui. Então, ó, vamos até embaixo. Olha isso, gente. O efeito placebo estava aqui em 33 a 35% de uma placa oclusal. Só o fato de a pessoa usar uma placa oclusal faz ela ter uma melhora de 33% na redução da dor pelo efeito placebo que a placa tem, e ótimo, beleza. Então, olha que interessante saber isso. Saber que meu paciente está melhorando da placa, com a placa, não é só por causa da placa. Tem um outro efeito ali, que é o efeito placebo. E aí tem medicamentos, mas olha o que mais deu, só para vocês entenderem, foi laser acupuntura, que é fazer laser em pontos de acupuntura, ozonioterapia, olha que curioso, né? Acupuntura, principalmente pelo fato, aí eu não tem bem realmente esse dado, mas é uma reflexão que eu faço fazendo esse trabalho, que essas terapias são terapias, muitas vezes, em que o paciente põe assim uma confiança muito grande. Pô, eu já fiz tudo, não sei mais do que melhora. Ah, então eu vou fazer um laser, vou fazer uma ozonioterapia, que é uma coisa nova e moderna, um aparelho grande, que aí a pessoa tem mais... Parece que ela confia mais numa técnica nova, num aparelho grande. Então, por isso que o efeito placebo dessas condições é muito grande e pode chegar até 50% da redução da dor em pacientes com DTM apenas por esse efeito placebo aí, tá? Teve também medicamentos como clonazepam, ciclobenzaprina. Os medicamentos em si também tiveram um efeito que quase chegou a 40%. Né? Se aqui no splint é 33, próximo é 40, próxima linha, né? Então aqui a minha linha, 40%. Não é interessante isso? Deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Olha lá. Ciclobenzaprina, 40% da dor foi por causa de placebo. Amitriptilina, laser, aí tem, claro, laser de diferentes potências, diferentes joules, testados nos estudos, né? Morfina, radiofrequência, ultrassom, TENS, muito legal, né? Hipnose deu bem pouquinho de efeito placebo, olha só que interessante, 5%. E teve um único medicamento que deu efeito nocebo, piorou a dor em menos 10%, tá? Que isso quer dizer injeção intraarticular de ultracaína, tá? Foi aplicado um anestésico e, obviamente, pela técnica de infiltração, infiltração de placebo, né? No caso aqui não foi o anestésico, foi um placebo, piorou a dor. Pela técnica, pela infiltração, piorou a dor. Então teve um efeito nocebo ali. Muito, muito interessante. Não é legal estudar isso, gente? É muito legal. Dentista inteligente começa a enxergar as coisas diferentemente. Então, a partir de agora, a resposta do seu tratamento não é só o seu efeito do tratamento. A resposta também é por causa do efeito placebo. E a gente tem que lembrar disso, principalmente disso aqui, dos efeitos contextuais e dos efeitos ambientais que aumentam, influenciam a magnitude do efeito. E dentre os fatores está escuta, empatia, ouvir o seu paciente. É importante se você quer ser um dentista que trabalha com dor e bruxismo. E para a gente resumir essa parte aqui do efeito placebo, da resposta placebo, vou dar alguns estudos aqui que eu trago para vocês para a gente resumir essa primeira parte.